As coisas mais importantes que você precisa entender sobre essa batalha contra a luxúria é essa: mantenha seus olhos em Jesus Cristo. Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você falhou, não importa o quão pesado seja esta luta para com você. Mantenha seus olhos em Jesus Cristo, porque no momento em que você tira os olhos de Jesus e coloca em você mesmo, nos seus erros, nas suas falhas, na sua vergonha, na sua culpa, no seu fracasso, você perde a batalha. A Bíblia conta a história de Pedro andando sobre as águas lá em Mateus capítulo 14. Pedro viu Jesus caminhando sobre o mar e pediu para ir até ele. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele estava fazendo o impossível naquele momento aos olhos humanos. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele olhou para o vento, ele olhou para as ondas, ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias daquele momento. E no momento em que ele fez isso, ele começou a afundar. Mas preste muita atenção no que aconteceu depois. Pedro não morreu afogado ali, ele não desistiu. Então ele gritou nesse exato momento: Senhor, salve-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Jesus não esperou. Ele não disse: Pedro, você falhou, você não tem mais jeito. Ele não disse isso. Ele não fez isso. Jesus estendeu a mão na mesma hora e levantou Pedro. E é isso que Jesus faz com você toda vez que você cai no pecado. Você pode ter caído na luxúria hoje, pode ter caído ontem, pode ter caído semana passada. Você pode ter prometido 1000 vezes que não ia mais fazer e quebrou todas as promessas. Mas no momento em que você grita: Senhor, salve-me, Jesus estende a mão para você. Na hora, Ele não te abandona, Ele não te rejeita, Ele te levanta do pecado. O problema é que muitos homens, depois que caem, fazem ao contrário de Pedro. Eles não gritam por Jesus, eles se afastam de Jesus. Eles param de orar, eles param de ler a Bíblia, eles se escondem de Deus como se fosse possível se esconder dele. Enquanto eles estão se afastando, estão afundando cada vez mais no pecado, porque tiraram os olhos de Jesus. Você precisa entender uma coisa: Jesus não desistiu de você. Então, se o rei não desistiu de você, o escolhido também não pode desistir. Jesus foi para a cruz por você. Ele foi açoitado por você, ele foi humilhado por você, ele morreu por você. E depois de 3 dias ele ressuscitou, vencendo a morte. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. E ele fez tudo isso sabendo que você iria cair, sabendo que você iria falhar. E mesmo assim, ele foi até o fim. Então, se Jesus não desistiu de você, por que você vai desistir de você mesmo? Se o Filho de Deus deu a vida dele por você, sabendo de todas as suas quedas, de todos os seus fracassos, de todas as suas falhas, por que você acha que ele vai te abandonar agora? Ele não vai. Ele está com a mão estendida para você, esperando você olhar para ele de novo, se arrepender dos seus pecados e correr para Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo cai, mas ele se levanta, porque ele não ama o chão. Não é a queda que define você, é o levantar. E você só consegue levantar quando mantém os olhos em Jesus. Porque sozinho você não tem força, sozinho você não consegue. Mas com Jesus você pode tudo. Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: naquele que me fortalece. Não na minha força, mas na força de Cristo. Então, quando você cai, não fique olhando para você, olhe para Jesus Cristo. Olhe para o nosso Rei. Não fique contando quantas vezes você falhou, quantas vezes você caiu. Olhe para a cruz e lembre que Ele já pagou por todas essas falhas. Não fique se afogando em culpa. Olhe para Ele e deixe Ele te levantar e levar toda essa culpa. Então não desista, homem, não desista, mulher. Não tire os olhos de Jesus. Não importa quantas vezes você caia, toda vez que cair, olhe para Jesus Cristo e diga: Senhor, salve-me. E Ele vai estender a mão para você. Ele sempre estende a mão, porque Ele te ama, porque Ele não desistiu de você. E se Ele não desistiu, você também não pode desistir. Você é um escolhido de Deus. Você tem um propósito para com Deus, e Deus está com você nessa luta. Ele não está longe. Ele não está decepcionado com você. Ele está ali pronto para te levantar toda vez que você cair. Então mantenha seus olhos em Cristo sempre. E você vai ver que os olhos em Jesus, você consegue andar por cima do impossível e andar por cima das águas. Então é isso
Inclusive, se você é um homem que luta contra o vício de pornografia e quer entender o lado obscuro dessa indústria satânica para você finalmente ser liberto, eu gravei um vídeo completo mostrando depoimentos reais de pessoas que trabalharam dentro dessa indústria satânica, tanto homem como mulher. Gente que provavelmente você assistiu esses vídeos e que hoje se arrepende profundamente de ter trabalhado dentro dessa indústria satânica. É o conteúdo de 1 hora, nada raso, tá bom? Porque eu mostro ali o que quase ninguém tem coragem de revelar, 1 hora de vídeo. Então só assiste se você realmente quer encarar a verdade e abrir os olhos de vez, tá bom? Então se você estiver pronto para ver esse vídeo, clica agora no link da descrição do vídeo ou no link dos comentários aqui abaixo, ou clica no quadrado que vai aparecer nessa tela que você vai direto para esse vídeo. Um vídeo 100% gratuito, então assiste até o final. Depois desse vídeo, sua visão sobre esse assunto nunca mais vai ser a mesma, porque você vai ter nojo dessa indústria satânica. Mas enfim, voltando aqui, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita agora para apertar o botão de like, se inscreva no canal, porque isso mostra pra mim que você gostou desse vídeo e me motiva a trazer mais vídeos como esse aqui, estilo pregação, sem lousa, sem nada, tá bom? E não esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.